Olá, amigos. Meu nome é Paulo Diniz. Eu sou autor do livro Minha Vida pelo Fio, pelo Espírito Clara, publicado pela editora Vida e Consciência. Esse livro, ele provocou uma grande transformação em mim. Muito mais do que os outros 6 anteriores, eu senti que, após essa história, eu não sou mais a mesma pessoa. Aquele temor que a gente normalmente tem da nossa passagem, agora é encarada com muito mais leveza, com muito mais esperança de que não existirá nenhum sofrimento e que a sensação que se tem é que estamos apenas voltando para casa, né? E Paula, a moça desse livro, personagem principal desse livro, ela passa por essas transformações também. Ela foi uma menina criada numa comunidade rural, onde os pais eram muito severos, muito austeros, principalmente com relação ao lado religioso. E lhe foi incutida uma ideia de um Deus cobrador, de um Deus justiceiro, de um Deus que pune, de um Deus que não entende as nossas dificuldades, as nossas fraquezas. Após essa vida dela na comunidade rural, ela é internada num colégio religioso. Lá, essas ideias são reforçadas, essa fé cega é incutida na cabeça da Paula e ela reage a isso principalmente quando descobre a sua sexualidade. Ela percebe que aqueles conceitos que lhe são passados são muito... A questão do pecado está muito ligado à sexualidade. Então ela via o sexo como uma coisa pecaminosa, mas era uma força que brotava dentro dela que ela se sentia às vezes até impotente para reagir. E aí ela sai do colégio porque essas pressões foram tantas que e os questionamentos dela foram tantos que inviabilizou a sua permanência no colégio. E ela vai enfrentar a vida. Passa por vários percalços. Inclusive, ela achava que todas as vezes que ela estava para alcançar um sucesso e acontecia alguma coisa que a impedia de atingir esse sucesso, ela atribuía isso àquele Deus que punia, aquele Deus que vingava das coisas, até que um dia ela conheceu uma senhora que a convidou para participar de uma reunião na casa espírita. Lá ela teve a oportunidade de conhecer a doutrina espírita, estudar a doutrina espírita, e a doutrina espírita provocou uma transformação assim total na visão que ela tinha de Deus e na visão que ela tinha da espiritualidade e sobre a nossa passagem para o plano maior. E aí, no decorrer da vida dela, ela sofre uma pressão muito grande e é obrigada até a fazer um aborto. E então, posteriormente, ao se submeter a uma cirurgia, ela tem uma parada cardíaca e vê o seu espírito, o seu corpo espiritual, deixar o corpo físico. E esse seu ser espiritual, ele é impelido para uma região de muita luz, onde as cores são mais intensas, tudo é vivido com muito mais intensidade. E ela tem a oportunidade de perceber
né, o amor que lhe é dedicado no plano espiritual pelos seus mentores que ali estão com ela, e ela tem a oportunidade de ver vários departamentos daquela colônia em que ela estava. Inclusive, ela foi ao umbral. E ao chegar no umbral, ela viu muitos espíritos lamentando seus erros do passado, inclusive uma senhora lamentando os abortos que ela havia feito. Isso tocou muito nela, porque ela tinha na consciência aquela culpa pelo aborto que ela havia feito. Aí acontece que ela vai e pergunta ao mentor dela por que ela não estava ali no umbral, sendo que ela tinha cometido os mesmos deslizes. E então ele diz para ela que ela não está ali porque ela não está ali no plano espiritual definitivamente, que ela teria que voltar para poder cumprir o resto da missão dela na Terra. E se ela cumprisse bem a missão dela na Terra, ela não, quando ela retornasse definitivamente, ela não iria para o umbral. Então ela veio para a Terra novamente e assumiu seu corpo novamente e viveu, desempenhou várias tarefas. E na época da Covid-19, na época da pandemia que assolou o mundo, ela veio a desencarnar em função dessa Covid-19. E aí fica aquela dúvida, né? Será que o que ela fez aqui quando ela retornou à Terra foi capaz de resgatar seus débitos que ela tinha com a espiritualidade, pelo fato de ter cometido muitos deslizes, inclusive o aborto? Isso é uma coisa que a mentora não trouxe para nós. Talvez de propósito, para que isso causasse polêmica, para que isso causasse motivo de reflexão para todos nós que estamos lendo essa obra. Então eu convido a todos que leiam e que comentem para nós o que acham, principalmente dessa situação, porque ficou uma coisa no ar, talvez propositalmente, para que gerasse pontos de reflexão. Agradeço a oportunidade de estar falando com todos vocês, amigos, leitores, e desejo àqueles que ainda não leram uma boa leitura e que comentem para nós. Nós estamos aqui de braços abertos para receber esses comentários. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço.